hoje nós vamos a conversar um pouquinho sobre o poder da gratidão. Sabe, eu sempre me gusta dizer, na Bíblia, há coisas tão profundas, tão poderosas, e que às vezes se tornam muito comuns para nós outros. Nós outros hacemos de alguns temas coisas comuns, como sem muita importância e valor. E muitas vezes, porque lo hacemos, perdimos o poder da manifestação de isso em nossas vidas. E a gratidão, eu creio que é uma destas coisas. Sempre falamos, gratidão, ok, devemos ser agradecidos ao Senhor, pero parece ser algo muito superficial. Parece que lo hablamos de uma maneira muito superficial, sem compreender o poder que está por detrás deste princípio. Então, hoje eu quero trazer algumas coisas, tenho alguns parênteses por fazer. De hoje vocês vão conhecer um pouquinho de minha vida, porque eu vou contar alguns testemunhos que estão muito pegados a este tema. É um reflexo muito forte de minha vida acerca deste tema. E sempre me gusta dizer, às vezes nós outros vamos a predicar e damos os exemplos de Moisés, de Davi, de coisas maravilhosas que viveram, e está ok, é certo, é a Bíblia, é a palavra. Pero sabe de uma coisa? O mesmo Deus de Moisés, de Davi, é o Deus de Carmen. É o Deus de Sanel, é o Deus de Maria, é o Deus de Joana. Ok, temos as histórias de Moisés que vamos a trazer para ilustrar a palavra. Pero e as histórias de Carmen? E as histórias de Maria? E as experiências tuyas com Deus para ilustrar sua vida, para ilustrar sua caminhada com o Senhor? Amém? Então, me gusta muito de falar de temas que eu tive experiências muito profundas acerca de eles. Então, hoje esse tema eu creio que vai causar uma transformação em nossas vidas, e eu estou segura que não é por mim, pero por la palavra. Todas as vezes, meu irmão, que você é exposta à palavra e que você tenha um coração sedento por la exposição da palavra, é impossível que você salga da mesma maneira. Sabe por quê? Porque quando a palavra é enviada, quando a palavra é liberada, é de cumprir um propósito. A palavra é de cumprir um objetivo. Então, mientras eu estou aqui compartilhando a palavra, mientras estou falando, eu estou segura que a palavra de Deus que está sendo ministrada está encontrando a necessidade em cada coração e fazendo sua função de suplir, de cumprir seu papel. Quando a palavra é lançada, ela não vuelve para Deus vazia, antes ela cumpre a lo que foi designada. Amém? Então, já em Salmos 107, se você quer, tem alguns versículos que vamos a ler, se você quer marcar, Salmos 107, versículo 1, adelante, eu vou apenas ler aqui, início, disse assim: deem graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bueno, e seu grande amor perdura para sempre. Deem sempre graças ao Senhor. Por quê? Sencillamente, porque Ele é bueno. Ele é bueno. E seu grande amor é por sempre. Então, às vezes nós outros, como eu digo, falamos desse tema de uma maneira muito superficial, pero eu estava meditando, meus irmãos, acerca do tema, e eu me quedei assombrada com a quantidade de versículos, de passagens, de invitações em la Bíblia para que seamos agradecidos. Em sério que eu me quedei como me quedei assombrada. E vamos abrir nossa Bíblia em um outro versículo. Você lhe gusta a palavra? E nesta igreja nos encanta a palavra. Então, vocês abrem sua Bíblia em Colossenses 3. Colossenses 3. Vamos a ler. Vamos a ler desde o 15. Eu creio que até o 17. Colossenses 3, 15. Diz assim:
que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Mira, es un imperativo, y sean agradecidos. Allá, que habite em ustedes a palavra de Cristo com toda sua riqueza, instruyendo-se e aconselhando-se uns a outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratitud de coração. E todo lo que hagan, de palavras ou de obras, hagan em el nome de Jesucristo, dando-lhe graças ao Padre por meio de Ele. Mira, quantas vezes foi citado aí a questão de ser agradecidos, sim, Pablo falando. E é muito interessante aqui a quantidade de vezes e a quantidade de expressões que Pablo vai dizer em suas cartas sobre sermos agradecidos. É impressionante quantas vezes Pablo vai repetir para que seamos agradecidos. Ou seja, que ser agradecido, ter um coração grato ao Senhor, não é como apenas uma sugerência, é uma ordem. Em el mesmo lugar ou em el mesmo grau de nível de importância que Pablo falou sobre amar, que falou sobre cuidar uns a outros, que Pablo falou sobre orar, ele falou sobre ser agradecido. E é muito interessante que às vezes não temos muita dificuldade de compreender que orar é um dever, que orar é uma necessidade, que orar é uma ordem. Pero ponemos a gratidão em lugar abaixo disso. Pero Pablo põe o mesmo nível. De la mesma maneira que vocês devem orar, vocês devem ser agradecidos. Então, orar é um dever. Pero mais que isso, mais que um dever, mais que uma ordem de Deus para nós outros, para que seamos agradecidos, orar é a vontade de Deus para nós outros. Você quer saber a vontade de Deus para você nesta manhã? Eu te digo uma de elas, ser agradecido. Vamos allá. Em 1 Tessalonicenses 5, pode pôr aqui? 1 Tessalonicenses 5, vamos a ler del 16. Amém. Primeiro Tessalonicenses 5, 16, adelante. Sim, eu vou lendo, vocês vão me apoiando, sim? Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Deem graças a Deus em toda situação, porque esta é sua vontade para vocês em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Deem graças a Deus em toda situação ou em toda circunstância. Me gusta mais algumas versões. Deem graças a Deus em toda circunstância. Por quê? Porque esta é a vontade porque esta é a vontade de Cristo Jesus para vocês. Estou com a versão em português. Porque esta é a vontade de Deus para vocês. Então, meus irmãos, mais do que ser algo necessário, é a vontade de Deus para nós. Sabe, há coisas que não sabemos qual é a vontade de Deus, certo? Aí, por exemplo, não sabemos se é a vontade de Deus viver em Medellín ou ir para Bogotá, às vezes. Às vezes não sabemos se é a vontade de Deus casar com a hermanita ou não. Aunque às vezes os sinais estão claros, certo? Pero tem muitas coisas de maneira personal, assim, que muitas vezes não sabemos qual é. E para essas coisas que não sabemos qual é, o que hacemos? Consagramos, certo? Nos consagramos, hacemos orações de consagração, buscamos ser guiados por el Espírito Santo de Deus. ¿Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos guia toda a verdade, Ele nos guia toda a vontade perfeita do Padre. Então, para as coisas que não sabemos, que não conhecemos a vontade de Deus sobre elas, nós outros oramos, consagramos nossas vidas para que o Espírito Santo guie nossas vidas. Pero aqui,
está uma vontade de Deus expressa para toda a sua igreja e para todos os filhos. Assim como há várias outras coisas na Bíblia que a vontade de Deus está clara, está expresso em sua palavra para nós outros como igreja, como corpo, como filhos. E esta é uma de elas, que é a vontade de Deus, que seamos agradecidos, que mantengamos um coração agradecido em toda e em qualquer circunstância. Então, mira isso, não é estar agradecido quando todo vai bem, é manter um coração agradecido em toda circunstância. Ou seja, se a circunstância é boa, é favorável, somos agradecidos porque reconhecemos que o favor que hemos provado vino do Senhor. Mas e se tudo me vai mal? E se uma tragédia vem sobre minha vida? É ser agradecido. Não, pois, aqui muita gente confunde as coisas. Meus irmãos, não é ser agradecidos por la tragédia. É ser agradecido em meio à tragédia. É ser agradecido em meio à tragédia, porque é confiar que em meio a esta tempestade que eu estou vivendo, eu posso ser agradecido porque algo Deus está produzindo em mim. Deus está produzindo fortaleza, Deus está produzindo caráter. Deus está alinhando minha vida, Deus está me fazendo madurar, Deus vai me dar uma outra percepção acerca da vida, acerca das circunstâncias. Ou seja, é ser agradecidos em meio às circunstâncias, aun que ellas sejam as mais desfavoráveis possíveis. Aun que podamos passar por uma tempestade brutal em nossas vidas, aun assim podemos ser agradecidos. Sabe, se nós outros miramos, se às vezes estamos tão amargados, que não logramos buscar uma razão para ser agradecidos. Se você põe sua mão acá e você sentir os latidos de seu coração, aí há motivo para agradecer. Se você está respirando com tudo o que passamos, com todos que vivimos, aqui estão nossos irmãos, ai, que lindos! Que viveram este milagre, sim, de los médicos dizer que já não tinha que fazer, de faltar a respiração, mas estão aqui vivos, respirando, manifestando a glória de Deus, mostrando ao mundo que Deus sana. Amém. Temos motivos para agradecer. E me encanta, sabe que? A gratidão, um espírito, um coração agradecido, genera também contentamento. É muito interessante que este mesmo Pablo, me encanta Pablo era dos meus, assim, me encanta sua maneira intensa de viver a Cristo. Eu sempre fui assim, eu penso assim, meu irmão, já que é para viver a Cristo, viva com toda. Não, se é para viver mais ou menos, você não desfruta nem o mundo, nem Cristo. Não, vamos. Inteligência, se é para viver a Cristo, vamos viver de verdade, vamos ser intensos, vamos com toda nossa vida, com toda nossa força, com toda a disposição que temos. E me encanta, porque este Pablo que vai llenar suas cartas, traindo para nós outros instruções acerca de ser agradecidos. Allá em Filipenses 4, é muito interessante porque Filipenses é considerado a carta da alegria, sim? A carta da alegria. E é muito maravilhoso porque Pablo escreveu aí em la prisão. E alguns vão dizer que Eclesiastes é a carta, o livro mais aburrido, como mais com a vida, como mais, não sei dizer em espanhol, pelo mais aburrido, vou dizer assim, como mais contrariado com a vida. E quem escreveu Eclesiastes foi um rei em um palácio. E o livro mais alegre da Bíblia escreveu Pablo em cadenas em uma prisão. Então, meus irmãos, mas onde estamos? É a posição que temos e a consciência que temos de quem governa nossas vidas. Há muita gente que tem muitos recursos, mas tem falta de todo. Mira isso. Há gente que tem muitos recursos, mas tem falta de todo. Há gente que naturalmente não tem nada, não tem recursos, pero não tem falta de nada.
Sabe por quê? Porque essas pessoas aprenderam o secreto que Pablo vai dizer em Filipenses. A entender que se Cristo governa minha vida, que se Cristo está sobre minha vida, aunque afuera todo me é favorável, existe uma graça, existe uma alegria que me toma desde adentro. Amém? A questão é, somos conscientes de Cristo? Somos conscientes deste amor que leemos acá no início, em Salmo 107. Dêem graças ao Senhor. Por quê? Por que eu vou dar graças? Sencillamente porque Ele é bueno. Ele é bueno e seu grande amor é por sempre. Ou seja, o amor, a segurança, a seguridade, que aquele grande amor, que o amor fiel do Senhor está sobre nossas vidas, não apenas um dia, não apenas em um momento onde todo nos vai bem, é por sempre. É aún quando eu estou em um vale, é aún quando laços de muerte intentam prender-me, aún assim eu posso agradecer, porque eu sei que este amor não me deixa jamais. Amém. Então, Pablo vai dizer, eu não vou ler aqui, eu vou apenas parafrasear por el tempo, mas se você quer aprender, mire isso, a palavra, é a palavra que transforma, minha gente. Leia a palavra, chegue na casa, vuelva a ler. Cultos de domingo não é muito bueno, pero lo que vai te hacer crescer, lo que vai nos fazer viver os princípios de lo que aprendemos, é meditar em isso em la semana, é fazer nosso devocional todos os dias, amém? Então, já em Filipenses 4, Pablo vai dizer assim, sim? Ele vai dizer, mira, eu aprendi a ser honrado e a ser rechazado, eu aprendi a estar com fartura, a ter todo e a ter pouco, a ter nada. Por quê? Porque eu puedo todas as coisas em aquele que me fortalece. Então, Pablo vai dizer, tem um segredo, eu aprendi, existe um segredo de estar contento, de estar alegre, de ter contentamento em toda e em qualquer circunstância. E sabe qual era o segredo de Pablo? Te cuento o secreto que não é secreto. O secreto de Pablo é que ele era agradecido. É o homem que llenou a Bíblia, llenou suas cartas com invitações e ensinanças para nós outros sobre ser agradecidos. Seamos agradecidos em toda e em qualquer circunstância. Então, um outro princípio poderoso, maravilhoso, sobre a gratidão, que está já em Mateus 15, é apenas uma das referências, a segunda multiplicação de los panes. Eu não vou abrir, eu vou citar e eu vou parafrasear aqui os textos, mas já em Mateus 15, vai passar a multiplicação, a segunda multiplicação de los panes, ¿sí? Então, aí vai nos contar que Jesus estava ensinando a gente, estava predicando a palavra, e tinha uma multitud gigante, tinha gente para todos os lados, mulheres, ninhos aí escutando Jesus. E esta gente já estava aí alguns dias escutando a Jesus e tinham hambre. E aí Jesus falou com seus discípulos para comprar comida para a gente. E eles, como estamos em um lugar apartado, estamos em um deserto, não há onde comprar comida para suprir toda esta gente, e nem sequer, não sei se tinham plata suficiente para naturalmente suprir tanta gente. E aí Jesus pergunta, o que eles têm? O que eles têm? Ou seja, o que vocês têm em las manos? Eu quero aqui falar do princípio que é, não sei se está bem em espanhol, mas em português se encaja bem, mas é agradece que cresce. ¿Sí? Agradece e cresce, e aumenta. É um princípio. Agradece que aumenta, que cresce, que aumenta. Então, é muito interessante porque aí eles vão falar, eu creio que aqui nesta referência vai falar que tinha 5 panes e 7. Que tinha 7 panes e 2 peces. Em outras versões, eu creio que a primeira multiplicação vai falar de 5 panes e 2 pescaditos. E é muito interessante que tem umas versões que diz, como assim,
5 panes e 2 pescaditos. Como uma cosita aí. Ou seja, não é suficiente. É como... É esta ideia que nós outros temos acerca das coisas. Sabe que não ser agradecido é profetizar ao contrário. Não ser que naturalmente quando não somos agradecidos, nós outros vamos a ser o quê? Murmurar. Nós outros vamos a maldecir. Nós outros vamos a diminuir o que temos. Vamos a falar que isso não dá para nada, ou seja, você já maldijo o que é. Então, não ser agradecido é intercessão demoníaca. Vou falar bem forte para que jamais olvidamos. Quando não somos agradecidos, o que hacemos é intercessão demoníaca. Oramos ao contrário. Profetizamos ao contrário. Então, apenas aí 5 panes, 2 pescaditos. Então, Jesus vai falar, então, tráiga-los. Ou seja, o que você tem em sua mão? É pouco? Parece pouco aos seus olhos? Tráigo-lo aqui. Então, Jesus pediu para que traera, e a Bíblia diz que Jesus levanta isso, alça isso aos céus. Jesus dá graças. Jesus não hizo a oração super pentecostal, assim, de 5 horas de oração para que a coisa se multiplicara e não sei. Não. Jesus correu o que tinha, correu os recursos, poucos a los olhos de los discípulos. Jesus los correu, apresentou isso delante de Deus, deu graças e mandou servir a gente. E nós outros conhecemos a história que Deus ia servindo, a gente ia correndo, ia comendo e a coisa não se acabava, e a gente ia comendo, correndo, a coisa não se acabava, ao ponto de sobrar. Sobrar? Ao ponto que sobrou. Supliu a necessidade e sobrepassou. Sobrou. O que você está fazendo com o pouco que você tem em suas mãos? Estamos agradecendo ou estamos profetizando ao contrário? Eu creio que aqui está um grande segredo para nós outros podermos experimentar milagres extraordinários em nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando nós outros agradecemos, nós outros reconhecemos ao Senhor. Agradecer é reconhecer a Deus por encima de isso. Correr lo que é natural a nossos olhos e apresentar delante de Deus é poner delante de Deus o controle sobre isso. Foi o que passou aqui. E eles puderam experimentar de um milagre extraordinário por a compreensão de Jesus, de apenas ser agradecido. Sabe, eu queria compartilhar hoje um pouquinho assim, de alguns testemunhos que eu vivi acerca desse tema com vocês. Então, hoje vocês vão conhecer um pouquinho assim de minha vida. Pero eu me acordo, meus irmãos, eu meditava, me vino muito isso em meu coração, mientras eu meditava sobre o tema de hoje. Eu me acordo que quando fui viver em Belo Horizonte, porque eu sou de finca, fui viver em Belo Horizonte para terminar o bacharelato. Sim. Então, quando eu terminei, eu tinha que voltar, porque era o tempo que havíamos quadrado de quedar com meus primos, com a família que me recebeu. Pero, volver não era uma opção, sim, porque volver para a finca, para quê? Então, a ideia era seguir estudando, seguir fazendo outras coisas em la capital. Pero não tinha que fazer como eu vou fazer, não estava trabalhando neste momento, quando surgiu a necessidade. Então, na mesma época, uma amiga que eu havia conhecido na escola passou por uma situação super, super delicada e ela tampouco tinha onde viver. E eu já conhecia de Cristo, ela todavia não. Então, começamos a buscar um lugar para viver as duas juntas. E aí, comecei a poner isso delante de Deus e a agradecer. Isso, meus irmãos, conversem com Ramiro, que Ramiro vai falar com vocês se isso é verdade ou não. Eu ando por las calles agradecendo. Eu sempre hablo isso. Eu falava isso na classe que dávamos allá em Brasil. Se nós fizéssemos mais orações de gratidão, não seria necessário fazer tantas orações de petição. Eu aprendi isso
desde chiquita, desde o início, quando eu cheguei ao Evangelho. Então, aí de uma, me apareceu um emprego, ganhava muito pouco, na época, era meu primeiro trabalho assim, formal. E nós salíamos a buscar a casa e nadie queria alquilar para nós, porque imagínate, eu tenho 38 anos, mas eu sei que você pensa que eu tenho 15, eu sei. Pero imagínate, nesta época, parecia uma muchachita, e minha amiga igualita, as duas são muito igualitas, pues el físico. Então, a gente mirava, e para quem é? E nós para as duas. Aí a gente como que, ai não. E quedávamos buscando e nada, e eu comecei a agradecer. Eu não pedia, não, eu comecei a graças, Senhor, porque eu sei que Tu tens um lugar para nós outros. Para resumir, bem resumido, Deus abriu uma porta, logramos um lugar para viver as duas. Pero não tínhamos nada. E allá em Brasil não é como acá em Colômbia, que aqui é uma bendição os apartamentos. Que aqui uno chega, já tem a estufa, tem os armários em las habitações, tem os armários em la cozinha, certo? Mira, mais um motivo para você ser agradecido por seu país. Allá não, minha gente, allá é sem nada. Você alquila o apartamento, a não ser que seja assim muito caché para gente com muita plata. Aí, ok, óbvio. Pero normalmente não. Então, não tínhamos nada. Eu tinha uma caja onde eu ponia minhas roupas, uma caja de cartão. ¿Cartão? Sim, uma caja dessas que ponia minhas roupas e tinha um bicama, um sofá-cama chiquito onde eu dormia, nada mais. E fomos para a casa, não tínhamos uma nevera, não tínhamos nada. Pero sabe, deste pouquito de salário que eu ganhei, que eu ganhava aí nesse início que eu tinha, eu tive isso quando me converti. Sempre apresentava meu salário delante de Deus, sempre orava e falava, graças Senhor, multiplica, sempre. Isso foi uma coisa minha desde o início. Então, mira isso, quem me conhece sabe que minhas prédicas são llenas de parênteses, sim? Não é bem, é apenas um compartilhar de... Então, queda muito atento a tudo o que estamos compartilhando aqui, que o que parece ser apenas um testemunho é algo para a sua vida. Então, ela não tinha Jesus, ela não tinha Cristo todavia, e eu sim. E eu pensei, uau, eu sou autoridade sobre esta casa aqui. A autoridade aqui sou eu, porque eu tenho a Cristo, eu tenho a palavra. Então, vamos. E eu me acordo que com este pouquito de plata que eu tinha, allá em Brasil tem uns lugares que chama Topa Tudo, que é como lugares que vendem coisas usadas. Então, eu comprei a estufa. A estufa valeu R$40. Eu me acordo como claríssimo. Mi gente, R$40. Eu comprei a estufa. E mira, esta estufa tinha um secreto aí, porque era viejita, que uno lá ponia aí e não podia mover isso daí, porque isso podia desmontar-se todo. Pero les cuento, funcionou por 8 anos que vivimos juntas. Eu sempre chegava, graças Senhor por la estufa. Eu sempre fazia isso, porque todo tipo, será que vai danhar? Não pode, graças Senhor, aqui está. Minha gente, foi como Moisés, não se desgastou a coisa. O tempo que não foi necessário que nós outras vivimos juntas funcionou. E te cuento o secreto da estufa. O horno, minha amiga que vivia cerquita aí, tinha uns hornos brutais. Minha amiga barrava minha casa para hornear as tortas aí, porque funcionava brutal. Você me entende? Parece bobo, pero era a sencillez de meu coração delante de Deus em gratidão. Passou um tempito, uma amiga me chamou e falou, Carmen, eu quero deixar umas cositas aí para você, que dia ou que horas pode ir em sua casa? Eu, não, tal dia eu vou estar na casa, não vou estar trabalhando. E ela, bueno, deve ser algumas cositas assim para a casa, certo? Não tínhamos vazio, não tínhamos nada. Mi gente, les cuento, parou um carro allá de minha amiga, chegou com as cositas da cozinha, com as coisas da casa, com a mesa, com as cadeiras, com a cômoda, não sei se aqui em espanhol é cômoda, para guardar minha roupa, porque até então era, sim? Chegou a cômoda para guardar a roupa, chegou.
Eu, graças, Senhor, eu só agradecia. Passou um tempo, comprei a nevera. Mira, que todo começou a vir deste princípio de compreender, ser agradecidos e compreender que neste momento, hasta então, eu era a que tinha a aliança com o Senhor hasta o momento. Então, todo o Senhor foi como traindo. E todas as experiências que eu fui vivendo com o Senhor foi fruto de ser agradecido. Les cuento, em nenhum momento, nesta fase, nesta estação que eu passei em minha vida, saía de minha boca murmuração ou reclamar com Deus porque não tinha mais. Eu sempre mantuve a atitude de ser agradecida por lo que eu tinha, porque eu sabia que era apenas uma estação. Se somos agradecidos com o que temos, vai haver multiplicação sobre nossas vidas. Eu me acordo quando eu fui ao seminário estudar. Eu era bem jovencita e vivendo todavia nesta fase allá. E sabe, minha gente, mira isso. Às vezes, não avançamos, não crescemos em algumas coisas porque não priorizamos o que é prioridade. Porque quando nós temos uma prioridade, vamos a ter o tempo e os recursos vão chegar. Então, me acordo quando eu fui a fazer o seminário, significava 2 anos, passar 2 anos de minha vida sem poder comer hamburguesa na calle. Porque eu tinha que pagar o arriendo, eu tinha que as coisas da casa, as responsabilidades da casa. Como eu compartilhei aqui outro domingo, eu jamais importunei a meus papás sobre apoiar-me nesse sentido, porque em minha mente eu compreendia que meus papás cuidaram de mim por 18 anos e agora era minha responsabilidade cuidar de mim mesma e ser uma bendição para meus papás. Então, eu não fui por eles, eu aprendi a ir ao Senhor. Então, foram 2 anos aí de tempo, eu despertava às 5 da manhã, corria 2 buses, ia a trabalhar, trabalhava todo o dia, corria outro bus lleno, que você não sequer lograva alçar as mãos, ia ao seminário, estudava, corria outro bus quase às 11 da noite, para chegar em casa, preparar algo para comer e fazer tudo outra vez. Não tinha nada para apoiar, como vaya isso, não tinha nada para me dar um apoio emocional, financeiro, nada. O apoio, sabe qual era? A consciência que eu necessitava conhecer mais de Deus, que Deus era a prioridade de minha vida, que eu deveria ser um esforço e que isso não vai cair por osmose, não vai ser como um rádio em minha cabeça, que este crescimento em Deus, isso demanda de nós um esforço, uma dedicação para conhecer mais. Sabe, salvação é por la gracia ou maravilha, pero el crescimento, el disfrutar de las promessas de la palavra, vai pedir que você avance, que você cresça. Isso vai demandar de nós dedicação, esforço, manter um coração exposto delante de Deus todo o tempo. E eu me acordo que tive um dia que eu me arreglei para ir ao seminário. Estava arreglada, mas não tinha plata. Mira isso. Não tinha a plata, minha gente, mas me arreglei. Tinha a plata para ir, mas eu sabia se eu me vou e não tenho como devolver-me, porque não tenho a plata para devolver-me. Então, eu fui arreglando, e graças ao Senhor, porque o Senhor não me chamou. Se o Senhor me chamou para fazer este seminário, o Senhor sabia de lo que ia ser necessário. Estou arreglando e dando graça. Por último, já estava na hora de sair para correr o bus. Me arrodillei, comecei a orar e agradecer ao Senhor. Mientras tanto, o teléfono chama. Um amigo do seminário falou: Carmen, hoje você vem ao seminário? Eu, sim, claro. E ele, não, é porque eu tenho aqui, eu quero bendecir com a plata del mês para que você venha. Amém. Ore, agradeça, que se multiplica. E meus irmãos, sempre, em todo foi assim, em todo este processo que eu vivi em Belo Horizonte,
Hoje não tem nem como contar todo, porque é muitos e muitos e muitos milagres e muitas histórias, desde nosso matrimônio, como foi, que alguns sabem a história, que eu apenas agradecia, não teníamos nada para casar, eu apenas agradecia e as coisas chegavam. Apenas agradecia, apenas entregava isso delante de Deus e as coisas chegavam. ¿Por quê? Porque ser agradecido é também manter uma dependência em Deus. É falar, Senhor, eu sei que Tu cuidas minha vida. Eu sei que Tu cuidas minha vida. Pero tem algo aí que é muito forte, que devemos ter em conta, é que somos tentados todo o tempo a olvidar as bendições que o Senhor ha hecho por nossas vidas, a olvidar o cuidado do Senhor, o amor de Deus por nossas vidas. Somos olvidados, somos tentados a não agradecer e a murmurar. E allá, em el Salmo, a ver se eu lo puso aqui, quando Davi vai falar, alaba a alma minha ao Senhor, e todo que há em mim, alaba su santo nome. Alaba alma minha ao Senhor e não olvides nenhum de tus benefícios. Salmo 103, sim? Salmo 103. Se você quer, lo marque aí. Então, mira isso acá. Que princípio maravilhoso. Somos tentados a olvidar os benefícios do Senhor. E Davi aqui nos deixa algo poderoso. Que é como eu necessito trazer para meu coração, trazer para minha mente todo o tempo. Vamos alabar, vamos ser agradecidos, não vamos a olvidar os benefícios que o Senhor ha hecho sobre nossas vidas. É a invitação de Davi, e isso é, sabe, eu me gostaria que fosse como um dom, que pudieram orar e pôr as mãos e uno ter o dom de ser agradecidos, pero não, tristemente ou felizmente não. É uma decisão. Gratidão é uma decisão de obedecer. Assim como orar é uma decisão de obedecer e reconhecer ao Senhor, ser agradecidos também é uma decisão. Eu decido onde pongo meus olhos. Eu decido onde eu vou pôr minha mirada. Eu vou murmurar por la circunstância contrária, ou eu vou pôr meus olhos ao Senhor e vou agradecer, aunque as coisas todavia pareçam desordenadas. ¿Se me entende? Então, Davi vai fazer esta invitação com sua própria alma. É como uma luta com ele mesmo. ¿Se me entende? Porque eu não sei assim quanto a vocês, mas somos tentados a estar insatisfeitos. Estamos em uma sociedade, em um tempo de insatisfeitos. A gente hoje compra uma coisa, amanhã já quer outra. E nuestra alma, minha gente, é insaciável. El alma humana é insaciável. Então, todo o tempo estamos llenando com as coisas e temos algo, pero amanhã já temos falta de outro, já estamos murmurando por outro. Então, é algo de nossa alma. Pero sabe que você é mais que sua alma. Você é um espírito recriado e o Espírito Santo de Deus vive dentro de ti. E ser agradecido é uma atitude espiritual. Se murmurar é os desvaneios de nossa alma e de nossas emoções, ser agradecidos é levantar-se espiritualmente. Quando nós outros somos agradecidos em meio das circunstâncias, seja buenas ou seja malas, nós outros estamos levantando-nos espiritualmente com uma boa atitude. Então, somos tentados a olvidar, e tem o texto muito conhecido de nós outros sobre os olvidadiços, que está já em Lucas capítulo 17, desde el 11, que vai falar de los 10 leprosos. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cuántos se acordam? A Bíblia vai relatar que Jesus estava caminhando e indo para uma cidade com seus discípulos, e desde lejos haviam 10 leprosos, 10 homens que estavam enfermos com sua lepra. E disse que eles viram a Jesus e de lejos gritaram a Jesus para: Senhor, tenha compaixão de nós. Ou seja, Senhor, mira nosso estado, como estamos, alcança-nos, Senhor, sana-nos.
E diz que Jesus de lejos los dijo: váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Porque nesta época los sacerdotes eram os responsáveis por el processo de la purificação, certo? Todo este enredo aí do Antigo Testamento. E de dizer quem podia, quem estava sano ou não. E Jesus disse: váyanse e muestrem a los sacerdotes. E a Bíblia nos conta que mientras eles iam caminhando, mientras eles iam de caminho, que eles iam sendo sanados. E eles foram sanados de sua lepra, mientras caminavam. E aí foram sanados, que chévere, los 9, ai que bendição, e se foram viver sua vida, sua bendição, e olvidaram a Jesus. Pero tuve uno que regressou. E eu creio que podemos poner aí o 18, Lucas 17, eu creio que o 18, porque tem algo aí. Pero mira como somos tentados a olvidar. Não eram 9? De 9, apenas uno volviu para agradecer. E aí o próprio Jesus vai dizer, deixa eu ver se eu abro mais rápido que aqui. Porque aqui tem algo muito poderoso de lo que Jesus disse que eu quero compartilhar com vocês. Já está? Pero eu vou mirar aqui minha Bíblia. Aí, el 17, quando apenas este uno regressa para agradecer ao Senhor, ele diz assim, Jesus disse assim: ¿acaso não quedaram limpios os 10? Perguntou Jesus. ¿Dónde estão los 9? ¿Dónde estão os outros 9? Aí, el 18, Jesus disse assim: mira isso. Isso aqui cambiou. Quando eu meditei isso, eu já leí esse texto várias vezes, mas jamais tive esta percepção que eu tive quando estava lendo essa semana. Aí el 18 diz assim: não houve nenhum que regressara a dar glória a Deus, excepto este estrangeiro. Levanta-te e vete, lhe dijo Jesus ao homem, tu fé te ha salvado. Mira isso que Jesus disse. Não houve nenhum que regressara a dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro. Jesus chamou a atitude de agradecer, a atitude de gratidão deste homem de glória a Deus. Jesus resumiu sua atitude de ser agradecido como a atitude de alguém que dá glória a Deus. Então, ser agradecido é dar glórias a Deus. Sabe o que é dar glória a Deus? É dar honor ao Senhor. É fazer menção de Ele. É levantá-lo. Sabe, quando nós outros somos agradecidos, nós outros honramos ao Senhor. Quando nós outros somos agradecidos, damos honra, damos glória ao Senhor. E sabe, isso é muito interessante, porque as pessoas afuera, em nossa casa, em nosso trabalho, donde vayamos, as pessoas observam nossas vidas. E quando nós outros somos filhos, pessoas conscientes desse Deus que nos guarda e que nos cuida, e em todo o tempo hacemos menção de Deus e damos graças ao Senhor, independente de lo que estamos vivendo, a gente está mirando, Deus está sendo honrado, o nome de Deus está sendo levantado, Deus está sendo leído através de nossas vidas. Quando nós outros somos agradecidos, é uma maneira de que as outras pessoas também possam ler Deus em nossas vidas. ¿Por quê? Porque estamos reconhecendo que o que hemos vivido é Deus em nós outros. E é muito interessante que os outros foram a los sacerdotes. Isso habla de la lei, ¿sí? Os sacerdotes representam esta lei. E o outro nem sequer foi a los sacerdotes. Ele volviu hasta la graça, porque Jesus representa a graça. Então, os 9 foram para a lei. Este único volviu e se rendeu a los pés de la graça.
Sabe? Quando nós outros somos agradecidos, temos um coração lleno de gratidão, é reconhecer que a graça de Deus ha alcançado nossas vidas. Salvação ha alcançado nossas vidas. É reconhecer a graça, é tirar-nos a los pés de la graça. É reconhecer que não merecemos e foi nos dado um regalo e por isso somos agradecidos. E este homem, ele não apenas experimentou sanidade em seu corpo físico, pero houve um aumento, cresceu. Ele também recebeu salvação eterna. Sabe, de la sanidade física, às vezes ele poderia viver 10 anos mais, não sei quantos anos mais ele poderia viver, pero ele recebeu vida eterna. Porque ele ele reconheceu graça. Aqui tem algo muito mais poderoso em la atitude deste homem aqui. É rendir-se delante da graça. Não ir a los sacerdotes e rendir-se em la graça tem uma lição muito forte para nós. Então, a invitação, família, é: sejam agradecidos em toda e em qualquer circunstância. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar com uma canção. Sabe, eu creio que este é um momento assim de ajustar nosso coração. Pode ser que nesta manhã alguns de nós chegamos aqui despedaçados. E pode que nós miramos e falamos, pero eu não tenho motivos para ser agradecidos. Pero é tempo de arrepender-nos. Porque se Deus nos ha dado vida, se Deus nos ha permitido estar aqui e exponer-nos a sua palavra, é porque existe algo todavia a ser hecho em nossas vidas. O que você tem? O que você tem em suas mãos? Às vezes o que você tem é apenas um dolor. A vezes lo que temos é uma decepção. Para aqueles discípulos, lo que eles tinham não serviam para nada. Pero em las manos de Jesus foi um milagre extraordinário. A vezes lo que temos pensamos que não serve para nada. Pero em las manos de Jesus, em las manos de Deus, será sanidade, não só para nossas vidas, mas também para a vida de outros. Talvez todo o que temos é dolor, pero se podamos ser agradecidos em meio ao dolor, a consolação que vem sobre sua vida hoje, também será a consolação que amanhã Deus vai usar a ti para ministrar a outros. A vergüenza que hoje podamos apresentar diante do Senhor e ser agradecidos a que passamos por esta fase, onde fomos danhados, onde fomos como dizer, não molestados da palavra, como alguém que nos quitou algo, que nos sacou algo de nós outros e nos deixou em falta. Talvez esse é tudo que está em nosso coração. Mas se você apresenta isso delante de Deus e se você é agradecido por la vida e por a oportunidade de estar aqui, Deus pode multiplicar em sua vida, ao ponto de que sua desordem seja amanhã sua prédica para outros. Amém.